Boa tarde. Iremos iniciar escutando a Ave Maria e logo após a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo com a participação de Dona Gislaine Protásio. Meus irmãos e minhas irmãs, amados companheiros de ideal espírita, mais uma vez aqui reunidos sob as bênçãos do nosso divino e amado Mestre Jesus, rogando as suas bênçãos para que continuemos insistindo na saga do bem, através dos nossos estudos, das nossas reflexões. Hoje continuamos no estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. O duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem,
que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto, com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar. Nada lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhes arranhaduras. Umas e outros lhe roçam a epiderme, mas sem o ferirem, sem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E, se não fosseis como sois, iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio em duelo. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que tendes de seguir. Nisso, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes. Pelo perdão vos acercais da divindade. Pois a clemência é irmã do poder. Enquanto na terra correr uma gota de sangue humano, vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda se não terá implantado aí. Reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia, a guerra. Então, a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi. Nenhum outro antagonismo existirá entre os homens, afora a nobre rivalidade no bem. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1861. Em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é, incontestavelmente, uma prova de cobardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de suportar as ofensas. Não vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita do que em vingar uma injúria? Não disse ele a Pedro, no Jardim das Oliveiras: mete a tua espada na bainha, porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada. Assim falando, não condenou para sempre o duelo? Efetivamente, meus filhos, que é essa coragem oriunda de um gênio violento, de um temperamento sanguíneo e colérico, que ruge à primeira ofensa? Onde a grandeza da alma daquele que, a menor injúria, entende que só com sangue poderá lavar? Ah, que ele trema no fundo da sua consciência, uma voz lhe bradará: sempre Caim, Caim, que fizeste de teu irmão?
Foi-me necessário derramar sangue para salvar a minha honra. Responderá ele a essa voz. Ela, porém, retrucará. Procuraste salvá-la perante os homens. Por alguns instantes que te restavam na vida da terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre louco! Quanto sangue exigiria de vós o Cristo por todos os ultrajes que recebeu? Não só o feristes com os espinhos e a lança, não só o pregastes no madeiro infamante, como também o fizestes ouvir, em meio de sua agonia atroz, as zombarias que lhe prodigalizastes. Que reparação a tantos insultos vos pediu ele? O último brado do cordeiro foi uma súplica em favor dos seus algozes. Oh, como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos destes preceitos. Amai-vos uns aos outros. E então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao traje com um perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de cobardes. Erguei bem alto a fronte e mostrai que também ela, se não temeria de cingir-se de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassínio autorizado por falsos ares de honra, que, entretanto, não passa de orgulho e amor próprio. Dar-se-á que, ao criar-vos Deus, vos outorgou o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não. Só a natureza conferiu ele esse direito para se reformar e reconstruir, quanto a vós não permite sequer que disponhais de vós mesmos. Como o suicida, o duelista se achará marcado com sangue quando comparecer perante Deus, e a um e ao outro o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ele ameaçou com a sua justiça aquele que disse raca ao seu irmão, quão mais severa não será a pena que comine ao que chegar à sua presença com as mãos tintas de sangue de seu irmão. Santo Agostinho, Paris, 1862. O duelo, como o que outrora se denominava o juízo de Deus, é uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que diríeis, no entanto, se visseis dois adversários mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa para ser dirimida a contenda entre eles, reconhecendo-se estar a razão com aquele que melhor sofresse a prova? Qualificarias de insensatos seres, costumes, não é exato? Pois o duelo é coisa pior do que tudo isto. Para o duelista destro, é um assassínio praticado a sangue frio, com toda a premeditação que possa haver, uma vez que ele
está certo da eficácia do golpe que desfechará. Para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude da sua fraqueza e inabilidade. É um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que muitas vezes se procura evitar essas alternativas igualmente criminosas, confiando ao acaso a questão. Mas não é isso voltar, sob outra forma, ao juízo de Deus na Idade Média? E nessa época, infinitamente menor era a culpa. A própria denominação de juízo de Deus indica a fé ingênua. É verdade, porém, afinal, fé na justiça de Deus, que não podia consentir sucumbisse um inocente. Ao passo que, no duelo, tudo se confia à força bruta, de tal sorte que não raro é o ofendido que sucumbe. Ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humildade que o Cristo exemplificou e preceituou. Só quando isso se der, desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens, e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal que prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. Um espírito protetor. Bordeaux, 1861. Que juízo farão de mim? Costumais dizer se eu recusar a reparação que se me exige, ou se não a reclamar de quem me ofendeu. Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco, por motivo de uma palavra dita, às vezes impensadamente, ou inofensiva, vinda de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido, respondeis de modo acre, e daí uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como cristãos. Que contas ficareis devendo à sociedade por a privardes de um de seus membros? Pensastes no remorso que vos assaltará por haverdes roubado a uma mulher, o marido, a uma mãe, o filho, ao filho, o pai que lhe servia de amparo? Certamente o autor da ofensa deve uma reparação, porém, não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, convenho em que, algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou nos dos que lhe são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado, sofre. Mas, além de ser estúpido arriscar a vida, lançando-se contra um miserável capaz de praticar infâmias,
Dar-se-á que, morto este, afronta, qualquer que seja, deixa de existir. Não é exato que o sangue derramado imprime retumbância maior a um fato que, se falso, cairá por si mesmo e que, se verdadeiro, deve ficar sepultado no silêncio? Nada mais restará, pois, senão a satisfação da sede de vingança, a triste satisfação que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a causticantes remorsos. Se é o ofendido que sucumbe, onde a reparação? Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos a palavras e a estas máximas. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Verificando-se isso, desaparecerão todas as causas de dissensões e com elas as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. O homem do mundo, o homem venturoso, que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, joga a vida que lhe veio de Deus, joga a vida de seu semelhante, que só a Deus pertence, esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável que, impelido pela cupidez, algumas vezes pela necessidade, se introduz numa habitação para roubar e matar os que lhe opõem aos desígnios. Trata-se quase sempre de uma criatura sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence, em regra, à classe mais culta. Um mata brutalmente, enquanto o outro faz com método e polidez, pelo que a sociedade o desculpa. Acrescentarei mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado do que o desgraçado que, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de exasperação. O duelista não tem por escusa o arrebatamento da paixão, pois que, entre o insulto e a reparação, dispõe de ele sempre de tempo para refletir. Age, portanto, friamente e com premeditação e com premeditado desígnio. Estuda e calcula tudo para com mais segurança matar o seu adversário. É certo que também expõe a vida, e é isso o que o reabilita o duelo aos olhos do mundo, que nele então só vê um ato de coragem e pouco caso da vida, mas haverá coragem da parte daquele que está seguro de si. O duelo remanescente dos tempos de barbárie em os quais o direito do mais forte consistia a lei desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra e à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. Agostinho, Bordeaux, 1861. Nota: os duelos se vão tornando cada vez mais raros e, se de tempos a tempos alguns de tão dolorosos exemplos se dão,
o número deles não se pode comparar com os que ocorriam outrora. Antigamente, um homem não saía de casa sem prever um encontro, pelo que tomava sempre as necessárias precauções. Um sinal característico dos costumes, do tempo e dos povos se nos depara no porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. A abolição de semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes e é curioso acompanhar-lhes a gradação, desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam bardados de ferro e armados de lança, até e em que uma simples espada à cinta constituía mais um adorno e um acessório do brasão do que uma arma de agressão. Outro indício da modificação dos costumes está em que, outrora, os combates singulares se empenhavam em plena rua, diante da turba que se afastava para deixar livre o campo aos combatentes, ao passo que estes hoje se ocultam. Presentemente, a morte de um homem é acontecimento que causa emoção, enquanto noutros tempos ninguém dava atenção a isso. O Espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito da caridade e da fraternidade. Meus irmãos, vimos lições magníficas que vêm nos incitar, nos motivar, nos intuir para que desenvolvamos o amor ao próximo como a nós mesmos, para que os duelos existentes ainda hoje, que são as guerras travadas entre povos, elas cheguem a um fim. O Espiritismo vem nos ajudar nesse sentido, para que, através do desenvolvimento do nosso amor ao nosso irmão, nós possamos contribuir para que estes atos tão degeneradores, tão equivocados, eles se esmaeçam e se findem entre nós. Através do nosso entendimento de que a vida não acaba aqui, que a vida é eterna, nós vamos diluindo esses males. Através do perdão, através da caridade, da fraternidade, sempre crescente, o amor próprio, o egoísmo, a vaidade, estes são males que nós devemos erradicar dos nossos corações. Que tenhamos boas reflexões. Gislaine Protásio, para a Comunidade Espírita Cristã, Pele Vermelha.